Vamos lá para a questão de número 11 do simulado de setembro de 2024 da banca IDECAM para Mossoró, que também foi no mesmo ano de 2024, tá? Nós temos um paciente de 90 quilos, sem restrições, sem alterações sistêmicas. Nós vamos usar articaína 4%, epinefrina 1 para 200 mil, isso vai ser importante lá na frente. Sabendo que já foram utilizados 4 tubetes, o número máximo de tubetes que o dentista pode dispor para finalizar o procedimento é. Quais são os pontos importantes além do cálculo aqui? Entender o que a banca fez. Nos mapas tem essa tabelinha aqui que contém as doses máximas recomendadas relativas e absolutas dos últimos anos. Na nossa aula de cálculo de anestésicos eu dei essa tabela aqui, bem organizadinha, mais atualizada, para que vocês acompanhem, mas os valores são o mesmo, a atualização foi só de visual mesmo. A articaína, em 2005, era 7 mg dose máxima relativa por quilo de peso do paciente, e em 2011 até agora continua o mesmo valor. A absoluta era 500 mg, mas em 2011 deixou de ter a absoluta, não é uma coisa nova, então a banca, no ano de 2024, sendo o IDECAM quem é, que é uma banca minuciosa, acabou utilizando esta versão aqui no cálculo. Primeira informação. Antes de eu seguir, eu quero te lembrar que em cada tubete de 1,8 ml, quando a concentração é 4%, nós temos 72 miligramas dentro de cada tubete do anestésico, nesse caso, articaína. Uma outra informação importante que eu quero buscar aqui nos mapas, e essa questão exigia conhecimento acumulado mesmo, é que a epinefrina ou a adrenalina é um vasoconstrictor que pode ter sua limitação determinada pelo quê? Pela condição de saúde do paciente. Se o paciente for cardiopata, não tem conta. A gente pega a quantidade predefinida. Se a diluição for 1 para 50 mil, que é mais concentrada, 1. Se a diluição for maior, 2. Se for de 1 para 200 mil, 4. Isso em pacientes com alterações sistêmicas. Não era o caso do nosso paciente era saudável. 1 para 50 mil poderiam ser 5 tubetes, 1 para 200 mil poderiam ser 10 tubetes, 1 para 200 mil poderiam chegar até 20 tubetes. O que nós tínhamos na nossa situação? Um paciente de 90 quilogramas, sem alterações, onde eu tenho um anestésico de escolha que foi a articaína, e a articaína também não tem limitação da quantidade da dose. Quer dizer que eu vou chegar em 20 tubetes nesse paciente? Não, mas quer dizer que se eu aplicar 10 tubetes nesse paciente, eu estou dentro de um nível de segurança, concordam? Então, retornando para a questão, o fato do paciente ter sobrepeso não era limitador para a articaína. Se fosse uma questão de lidocaína, um paciente de 90 quilos, a gente ia usar a dose máxima absoluta. Mas no caso aqui, nós não temos dose máxima absoluta para nos guiar, nós vamos fazer o cálculo com os 90 quilos do paciente, vezes 7, de onde eu tirei o 7. O 7 é a dose máxima recomendada que a gente acabou de ver lá na tabela. 7 vezes 90 vai dar 630, dividido por 72, de onde eu tirei os 72. 72 é um tubete de 1,8 ml, quando a concentração é 4%. Então, 630 dividido por 72 vai me dar um resultado de 8,75. 8,75 é o quê? O número de tubetes que eu posso dar nesse paciente. Mas eu já tinha dado 4 tubetes. Logo, sobram 4,75. Aí aqui foi o segundo desespero. Aí tem que aproximar para menos, porque tem que aproximar para menos. Gente, a regra de aproximar para menos valeria se a gente tivesse aqui como resposta 4,7, 4,6, talvez até você pudesse aproximar para menos, mas não é o caso. Outra coisa, o tanto que está ultrapassando aqui da dose calculada é 0,75. 0,75 o que? A gente está falando de tubetes. 0,75 tubete é quase um tubete. Como é que você vai dividir 0,75 tubetes? 0,75 tubetes não dá. Não dá para pegar um tubete e dividir ele por 0,75. Então, a gente tem praticamente um tubete a mais.
Logo, o gabarito é letra E mesmo, 5. 5 tubetes era o tanto que a IDECAN queria que você marcasse como administração possível restante para este paciente. A maioria das pessoas que errou a questão calculou como ou pegou os 500 miligramas da dose absoluta existente lá em 2005, dividiu pelos mesmos 72, que é a base do cálculo, achou 6,9, subtraiu 4, ficou com 2,9 e ficou penando e marcou 2 ou marcou 3 na aproximação e acabou errando também. Ou então fez aquela outra conta e achou 4,75 e marcou 4. A banca IDECAN é maliciosa. É uma banca difícil, já que falei para vocês que não gosto da banca, mas ela faz esse tipo de coisa. E isso aqui foi válido porque se tratava de articaína, que não tem limitação atualmente. A banca utilizou os dados a partir de 2011 e a epinefrina estava em máxima diluição 1 para 200 mil. Ele fez questão de avisar no rodapé da questão, gabarito é 5 tubetes.